Oi, gente, sejam bem-vindos. Estamos iniciando a nossa 5ª semana de atividades à distância, semana que vai do dia 25 de maio até o dia 29 de maio. Esse é o nosso 8º vídeo e nele nós vamos começar a estudar o movimento uniformemente variado. Antes da gente entrar propriamente nessa nova matéria, nossa, acho que eu dei uma boa tremida aí na câmera agora. Bom, enfim, antes da gente começar na matéria em si, nós vamos trabalhar com uma grandeza física que chama aceleração. E só mais um detalhe, eu estou chamando essa aula de aula de número 3, porque a aula 0 foi uma revisão do que a gente estava estudando. A aula 1, nós finalizamos o estudo da velocidade média. A aula 2 nós terminamos a semana passada, que foi referente ao movimento uniforme. E agora os próximos vídeos que vão tratar do movimento uniformemente variado, nós vamos chamar de aula 3, tá bom? Então tudo isso daí faz parte da aula 3, começando agora por esse 8º vídeo. Pessoal, então como já falei, essa é a nossa 5ª semana, do dia 25/5 ao dia 29/5. Nosso objetivo aqui nesse 8º vídeo é iniciar o estudo do movimento uniformemente variado, entender o que é a aceleração, e também nós vamos dar uma classificação para movimento, tá bom? O conteúdo também é movimento uniformemente variado. Eu coloquei que é a parte 1, porque é só o primeiro vídeo dessa nova matéria, tá bom? Aqui eu coloquei também as habilidades do currículo. Vamos começar então entendendo a grandeza física chamada aceleração. Eu coloquei assim, ó. Em quase todos os movimentos de um corpo, a velocidade muda de valor no decorrer do tempo. Gente, é muito difícil a gente ver algo onde a velocidade não muda, né? Onde a velocidade se mantém constante. Na maior parte das situações, a gente tem mudança de velocidade, né? E a grandeza física responsável pela variação rápida ou lenta da velocidade é denominada aceleração. A gente vai ver que quanto mais rápido for a variação da velocidade de um corpo, maior é a aceleração. Gente, aqui eu quero fazer uma observação, porque no nosso dia a dia a gente entende a palavra aceleração como um aumento da velocidade. E a gente vai ver na física que não é só isso. Na verdade, toda vez que tem uma mudança na velocidade, está acontecendo uma aceleração. Então, por exemplo, imagina um carro, por exemplo. Se a velocidade do carro está aumentando, a gente fala que ele tem uma aceleração positiva, tá? Porém, agora imagine uma situação onde o motorista está numa estrada e ele vê uma lombada. Ele vai ter que reduzir a velocidade. Quando ele pisa no freio e a velocidade vai diminuindo, a gente também diz que o carro está tendo uma aceleração. Só que nesse caso, como a velocidade está diminuindo, a gente tem uma aceleração negativa, tá bom? Bom, gente, então voltando aqui para a nossa folhinha, já vimos então que a ideia de a grandeza aceleração na física está relacionada com a mudança da velocidade, seja aumentar a velocidade de um corpo ou diminuir a velocidade dele. Na sequência aqui, nós temos aí a definição de aceleração, tá bom? Nós vamos definir que a aceleração escalar média, que nós vamos utilizar o símbolo A, de um corpo em movimento retilíneo, ou seja, um corpo que está andando em linha reta, né, seguindo uma trajetória reta, é a razão entre a variação da sua velocidade escalar, ΔV. A gente já viu na física que o delta significa variação. Então, toda vez que tem esse delta aqui, é a variação, e o V é a velocidade. Então, é a variação da velocidade, o quanto a velocidade varia, ela muda, ou aumenta ou diminui, e a duração do intervalo de tempo que ocorreu essa variação. Então, nós temos aí, né, eu coloquei aqui o ΔT seria a variação do tempo, intervalo de tempo em que a variação da velocidade ocorreu. Nós temos aí a fórmula que nós vamos utilizar, que o A, a aceleração, é igual à variação da velocidade, ΔV, dividido pela variação do tempo, o ΔT, onde o ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, ok? A gente vai ver isso nas atividades que vai ficar mais claro. Gente, nesse primeiro exemplo, vocês vão ver que eu vou colocar um vídeo aqui, eu encontrei
esse vídeo no YouTube, que a partir dessa situação real, nós vamos calcular a aceleração. Então, qual que é a situação? Eu encontrei um vídeo no YouTube, esse rapaz, ele estava numa estrada, aí ele aumentou a velocidade do carro até 200 km por hora, tá bom? Aí ele fez uma contagem regressiva, ele contou 3, 2, 1. Quando chegou no 1, ele pisou no freio do carro. E de 200 km por hora, ele foi segurando o freio até o carro parar. Então, nessa situação que vocês vão ver no vídeo a seguir, que eu já vou colocar ele aí em instantes, onde o homem estava a 200 km por hora, pisa no freio e diminui a velocidade do carro até chegar em 0, é onde nós vamos tirar as informações para fazer o nosso exemplo 1. Então segue o vídeo aí, gente, acompanha aí. Bom, muito bem, vocês viram aí no vídeo, né? O rapaz aí, ele dirigiu o seu carro com a velocidade de 200 km por hora, quando ao pisar no freio ele chega ao repouso em um intervalo de tempo de 8 segundos, né? Se vocês voltarem um pouquinho aí o vídeo, dá para cronometrar através da linha do tempo que aparece aí, dá para ver que o tempo, né, a partir do instante em que ele pisa no freio, até a velocidade ser 0, ele atingir o repouso, demora 8 segundos. Então, com isso, nós vamos calcular qual foi a aceleração nessa freada, tá bom? Então, ó, os dados são as informações que nós temos. O que nós vimos aí? Que a velocidade inicial é 200 km por hora e a velocidade final é 0. Porque no final ele não ficou parado, certo? Então, a velocidade final é 0. O ΔT é o tempo que demorou para ele sair da 200 e atingir o repouso. O tempo nós vimos aí que é de 8 segundos, ok? Bom, feito isso, nós vamos calcular o ΔV. ΔV é a variação da velocidade. Variação da velocidade, velocidade final menos velocidade inicial. Então, ΔV é igual velocidade final é 0, menos da nossa fórmula, velocidade inicial, 200. ΔV é igual 0 menos 200 é menos 200. Esse valor aqui está ainda em quilômetros por hora, porque aqui tanto os dois valores, o 0, né, é 0, tanto faz, mas a gente pode colocar que está em quilômetros por hora, e o 200 também está em quilômetros por hora. Então, nosso ΔV é em quilômetros por hora. Um outro detalhe é que aqui é negativo. Por que era negativo? Porque a velocidade era 200 e no final a velocidade foi menor, é 0. Ou seja, a velocidade não diminuiu. Se a velocidade diminuiu, a nossa variação da velocidade é negativa. Nós vamos ver no exemplo 2 que a velocidade vai aumentar. Então, se a velocidade vai aumentar, aí o ΔV vai ser positivo. Nesse caso aqui, como a velocidade diminuiu, então o nosso ΔV, a variação da velocidade, é negativo. Até porque 0 menos 200 é menos 200, certo? Então, agora, conhecendo a nossa variação da velocidade, que é menos 200, e conhecendo o nosso ΔT, que é 8 segundos, a gente pode calcular a aceleração. Já de cara, já vou avisar que nós vamos ter que trabalhar com as unidades de medida. Porque vocês vão ver que quando for substituir o ΔV, que é menos 200 km por hora, dividido por o ΔT, que é 8 segundos, nós temos aqui, para a grandeza tempo, duas unidades de medida diferentes. Nós temos o segundo e a hora, e isso não pode, a gente já viu. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu vou passar esses 8 segundos para horas, que daí eu teria que dividir por 60 para chegar em minutos, e depois dividir por 60 novamente para chegar em horas.
o que eu acho que vai dar mais trabalho, porque nós vamos trabalhar com um número muito pequeno, né? 8 dividido por 60 já dá 0, alguma coisa, depois divide por 60 de novo, vai ficar um número muito pequeno. O que é mais fácil? Fazer uma transformação, pegar esses 200 km por hora e passar para metros por segundo. A gente já sabe, vou fazer um rascunho aqui, eu vou pegar o 200 e vou dividir por 3,6, porque a gente sabe que quando a gente divide por 3,6, é que nós vamos transformar um valor que está em quilômetros por hora para metros por segundo, né? Até vou indicar aqui a transformação que eu estou fazendo, dividido por 3,6. Para a gente não perder tempo, eu já fiz essa conta na calculadora e dá 55,555, vai embora, dá uma dízima periódica. Vamos arredondar aqui até a segunda casa depois da vírgula, vai dar aproximadamente aí, então 55,56, ok? Então, ó, 55,56 metros por segundo. Então, é isso o ΔV que nós vamos usar. Então, no lugar de usar o menos 200 km por hora, que eu também já substituí aqui, eu vou pôr na linha de baixo que a aceleração vai ser o menos 55,56, né? Vou até lembrar de colocar o menos aqui para a gente não esquecer, já que o sinal vai se manter, né? Então, o ΔV, menos 55,56 metros por segundo, dividido por ΔT. O ΔT é 8 segundos, certo? Fazendo, então, a aceleração é igual 55,56 dividido por 8, na calculadora vai dar 6,945, ok? 6,945. Gente, isso daqui dá para ser arredondado, né? Vou colocar um aproximadamente aí, 7, né? 6,945, aproximadamente 7, ok? Então, essa é a nossa aceleração. Porém, vocês já sabem, estou cansado de falar, que na física tudo tem uma unidade de medida. É importante a gente colocar, isso aqui é 7 o quê, né? 7 o quê, está faltando.